Para o Brasil e o mundo. Baixe no seu iPhone ou Android. YouSend. Send Money Worldwide. Apresentação: Vani Ramos. 9 de janeiro de 2019. Vani, o tempo voa. Conta tudo. O tempo passa, o tempo voa. Já é dia 9, Didi. Olha, daqui a pouco já vai ser Natal de novo. Olá, bom dia, ouvintes da Rádio Gazeta. Bom dia, Didi. Bom dia, vocês, espectadores aí no Facebook que nos acompanham ao vivo. Estamos de volta com mais uma edição do Gazeta Geral, trazendo as notícias que foram destaques ontem. E, claro que vamos falar do Donald Trump, porque fez um pronunciamento nacional durante 10 minutos. Sabe o que aconteceu? Eu vou contar daqui a pouquinho. Para quem não assistiu, vou falar daqui a pouquinho o que aconteceu, qual foi a resposta dos democratas e, enfim, tudo isso e muito mais. Vamos falar também sobre o Aquática, o parque da SeaWorld, que foi credenciado como o primeiro parque do mundo apto a receber criança autista. Essa é uma boa notícia, hein? E falamos ainda sobre Miami, que segundo um estudo foi considerado uma das 10 cidades mais saudáveis do mundo. Do mundo, hein? Top, hein? Será que é? Quer saber quais foram os critérios usados para pesquisa? A gente fala tudo isso e daqui a pouquinho também vamos falar sobre aquele caso estranho que aconteceu em uma clínica no Arizona, onde uma mulher em coma deu à luz a um bebê e agora a justiça ordenou a coleta de DNA de todos os homens que trabalham na clínica. E tá certo, hein? Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho, depois dos comerciais. Gazeta Geral. Apresentação: Vani Ramos. O oferecimento YouSend é o app de remessas para envios de dinheiro ao Brasil. Baixe agora mesmo o app YouSend no seu celular e faça sua remessa com a melhor taxa do mercado. Com YouSend, você tem transparência, segurança e rapidez nas suas transferências internacionais. YouSend. Send Money Worldwide. Gazeta Geral. Apresentação: Vani Ramos. Um oferecimento especial de YouSend. YouSend, que hoje está com cotação de 3,63, Didi. Olha, melhor impossível, melhor cotação do mercado pela YouSend. E você transfere o dinheiro pelo aplicativo. É rápido, fácil e super seguro. Se usar o código Gazeta, tem aquele desconto de R$ 4,99. E detalhe, gente, você pode mandar de qualquer país, inclusive do Brasil para cá, né? Cá também, como tem aí bastante, tem muitas pessoas aí que têm precisado ou que usam, né? Querem investir, trazer o dinheiro para cá, enfim. Você pode trazer através da YouSend também, claro que tem limite, né? Baixe o app, é rapidinho, tranquilinho, sem problema. Fácil e seguro. 10h39. Gazeta Geral. O oferecimento de YouSend. Apresentação: Vani Ramos. E a gente começa falando dessa notícia que tem chamado a atenção em todo o país. Aconteceu lá no Arizona, você já deve ter acompanhado, inclusive aqui mesmo, não só na rádio, mas no Gazeta Impresso, falamos sobre esse problema de uma mulher que deu à luz estando em coma. Ou seja, alguém se aproveitou da fragilidade dessa mulher. Isso foi em uma clínica no Arizona, em Phoenix, no Arizona. Agora, a polícia ordenou a coleta, né, ou está fazendo a coleta, a justiça que ordenou a coleta de material de DNA de todos os trabalhadores do sexo masculino dessa clínica. O ato, né, apesar de ser uma coisa assim absurda, combina com o nome da cidade, no Renascer das Cinzas, Phoenix e tal. Phoenix, tadinha, gente. A mulher estava em estado vegetativo já há bastante tempo. Em uma clínica chamada Hacienda Healthcare, que fica em Phoenix, no Arizona, como já falamos aqui, né? Segundo os sites de notícias locais, a mulher deu à luz no dia 29 de dezembro a um bebê
Isso apesar de estar há mais de 10 anos na cama em estado vegetativo. Ou seja, que absurdo. Alguém se aproveitou, né? Alguém se aproveitou e claro que as primeiras suspeitas estão sob os funcionários. Mas pode ser que não, né? Pode ser que alguma outra pessoa, um homem ou até uma pessoa que visitava ela de vez em quando, pode ter se aproveitado da situação, nunca se sabe. Mas enfim, as primeiras suspeitas foram sobre os trabalhadores da clínica e agora a polícia já começou ontem a coletar material de DNA de todo mundo para fazer a comparação. O nome da mulher não foi revelado, claro, mas ela era membro de uma tribo indígena. Então, e estava doente, claro, internada. Vamos ver aí, né? Também segunda-feira, o diretor dessa clínica pediu demissão. Aí já esse é o pior momento para pedir demissão, né? Bom, pediu demissão, renunciou ao cargo, alegando que se sentia, né, culpado por ter falhado na segurança dos clientes, dos pacientes, né? Mas claro que a situação deixou também uma dúvida de suspeita e óbvio que também o material dele vai ser coletado. Então vamos torcer aí, quem sabe em breve teremos uma resposta, embora acredite eu que a pessoa que foi autor desse crime certamente já deve ter saltado fora, né? Fugido, né? Porque do teste de DNA ninguém consegue sem a outra participação, né? E ninguém consegue se livrar, né? Sim. É uma prova cabal, não tem como você contestar. Mas tem que haver a coleta. Tem que haver a coleta. Mas o que eu quero dizer é que se for coletado e for confirmado, né? Quando fizer a comparação e for confirmado, não tem como você contestar que não foi você. É isso? Não tem como. 1% de erro. No máximo 1% de erro. Então... Não tem como negar que é o pai da criança, né? 10 horas mais 43 minutos. 10h43. E lá de Arizona a gente vem aqui para a Flórida para falar do Parque Aquática. O Parque Aquática, que fica ali no SeaWorld, aquele famoso parque, como o próprio nome já fala, ele é aquático e que atrai bastante crianças, claro, né? E os parques da Disney revelaram essa semana que o Aquática foi credenciado como o primeiro parque do mundo a ser autism friendly, ou seja, é um parque amistoso, certificado aí como estando apto a receber e acolher autistas, não só crianças, claro, mas a gente sabe que a maioria dos autistas estão ainda em idade, né, em faixa etária menor, né, mais jovem, e além do que o parque é voltado para crianças, então por isso que se refere a crianças autistas, mas na prática quer dizer que ele está apto a receber qualquer autista. E aí o parque está celebrando aí mais essa etapa nova na história da aquática, né? Quer dizer, mais aí o parque vai ficar ainda mais diversificado, podendo atender essa faixa etária aí. Muitas pessoas não pensam no assunto, mas, por exemplo, eu tenho amigas que têm filhos autistas e outro dia ela me falava, por exemplo, que ela não pode levar o filho ao cinema, porque o barulho do filme ou as ações, né? Pode causar perturbações e desencadear aquela crise. E aí, claro, as pessoas que estão em volta não sabem lidar, os pais que já estão acostumados sabem. Então, às vezes, a gente não se dá conta desses pequenos detalhes, mas autismo realmente é uma coisa muito séria, no sentido de que a pessoa pode participar normalmente da vida, das atividades do dia a dia, como qualquer outra criança normal, mas que às vezes pequenas coisas podem ser um gatilho para desencadear uma crise, né? A gente viu ontem, por exemplo, já está no nosso portal, uma mulher que foi detida porque arrastou uma criança autista de 9 anos de idade, ela que era uma professora, funcionária de uma escola, né? Essa está lá no nosso portal já, né? Ela que foi demitida, essa é outra história que eu já estou falando, tá, gente? Essa está no nosso portal, mas é uma professora de Kentucky que foi demitida
porque foi flagrada arrastando uma criança de 9 anos, uma criança autista, pelos corredores da escola, exatamente porque alguma coisa teria desencadeado, engatilhado uma crise na criança, e ela não soube lidar com a situação. Então, essa realmente, a situação das crianças autistas é uma coisa muito mais sensível do que a gente pode imaginar. E nesse sentido aí, que a Aquática está saindo na frente de outros parques, garantindo que não só os brinquedos, mas outros espaços lá no parque estão aptos a receber as crianças com essa condição, né? E a Disney tem alguma nesse sentido? Não, ainda não. Segundo essa certificação, esse é o primeiro parque. O primeiro parque atendeu, segundo o Conselho Internacional de Padrões de Credenciamento de Educação Continuada. Então, assim, é o primeiro parque a receber esse selo de Autism Friendly. Ou seja, a Aquática mas saiu na frente. certamente os outros parques. Mas aí é que tá, por exemplo, o Magic Kingdom, que tem aquele show pirotécnico no final, já fica mais complicado, porque a criança autista pode ser suscetível à queima de fogos. Então aí já é mais complicado você... não é recomendado. Não é recomendado, entendeu? Mas pode ser que tenha um ou outro brinquedo que seja friendly. Compatível. Mas não o parque inteiro, como é o caso do Aquática. Então tá aí, boa notícia para as crianças que têm essa condição de autismo, né? Ou os pais também, que aí agora se sentem confortáveis de levar o seu filho no Aquática. Então, boa diversão, hein? 10 horas mais 47 minutos, esse é o Gazeta Geral. Todos os dias, de segunda a quinta, às 10h30 da manhã, aqui com a Vani Ramos. As notícias nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. E vamos falar de Miami. Vamos falar sobre qualidade de vida, né? Ou pelo menos diz que é, né? Será que é mesmo? Você que mora em Miami, você concorda? Pois é, mas segundo um estudo recente aí, Miami está entre as 10 cidades mais saudáveis. Será? Você concorda, Didi? Eu não experimentei as outras, então concordo. Eu acho que você não experimentou algumas delas, quem sabe. Porque entre elas estão Paris, Chiang Mai, Barcelona, Pattaya, Vancouver, São Francisco, Lisboa, Denpasar, não sei onde fica Denpasar, e Buenos Aires. Dubai não está aí? Não está. Tá vendo? A única cidade que eu conheço não está incluída. Tá vendo? Pois é, Didi. Brincadeira, pessoal. Essas foram as cidades consideradas mais saudáveis no mundo, e algumas delas estão aqui nos Estados Unidos, como você vê. Essas são as 10 primeiras, tá, gente? Mas a lista é enorme e ainda inclui Nova York, Amsterdã, Milão, Madrid e tantas outras cidades. E, claro, quem mora em Miami discordou um pouco da pesquisa, porque acredita que Miami tem cada vez mais sido reconhecida como uma cidade turbulenta, né? Cada vez mais difícil você poluição sonora terrível. Poluição sonora, poluição também, o próprio trânsito insuportável, né, para algumas pessoas, mas aparece aí em terceiro lugar na lista, em quinto lugar na lista, tá? E em primeiro lugar nos Estados Unidos. Quer dizer, entre as cidades dos Estados Unidos citadas nessa lista, ela aparece em primeiro lugar. Mas isso por quê, Didi? Por causa do que foi considerado, né, para chegar a essa conclusão, do que a pesquisa considerou para chegar a essa conclusão. E foram analisados aí classificações baseadas em quantidade de parques, horas de luz solar. Só aí Miami já sai na frente de manda muita, bem, né? a cidade manda bem. Rio de Janeiro. E lá para Paraíba também, que o sol nasce primeiro lá. Também a quantidade e qualidade, claro, de academias, de lojas de alimentos saudáveis e de restaurantes com opções veganas. Então, esses foram os itens analisados pela pesquisa. Então, Miami ficou em primeiro lugar entre
as cidades com mais lojas de alimentos saudáveis, esse é um. Também uma cidade com mais horas de luz solar ficou em 9º lugar, actually. Em 11º lugar na quantidade de cidades com mais e melhores parques. 12º lugar a cidade com quantidade de spas. E 12º lugar na lista de cidades com restaurantes com opções vegetarianas ou veganas. Apesar dessas colocações, entre 9º e 12º lugar em todo o mundo, mas nos Estados Unidos acabou ficando aí em 1º lugar como a cidade mais saudável. Os critérios, tudo bem, analisando pelos critérios que eles usaram, pode até ser, Didi. Pode até ser que eu concordo. Eu acho muito técnico, acho que a gente tem que fazer o seguinte, oferecer pra gente umas passagens e a gente para conferir realmente se funciona, se essa opção eu apoio, inclusive. Não vamos precisar de um ano mais ou menos, a chefinha dá um ano aí de... Até porque a cidade número 1 é Paris. Pois é, né? Então a gente precisa ir checar em loco. Nos mínimos detalhes, Paris, principalmente. Também concordo. Então vamos fazer isso. Em 2019 vamos checar se realmente Paris merece esse título, Didi. 10 horas mais 52 minutos. E vamos falar agora do nosso presidente, Donald Trump. Ele que ontem ocupou a rede nacional, já tinha anunciado na segunda-feira, havia uma grande expectativa, né, em torno do que ele falaria, e acontece que não falou nada muito diferente do que já vem falando do discurso dele, ou seja, não se afastou muito do discurso o presidente Donald Trump, né, que aproveitou os seus 10 minutos para tentar convencer o povo americano da necessidade de declarar a emergência nacional para poder alocar recursos para a construção do muro. Tá? Para quem não sabe, a história da emergência nacional é que, diante da dificuldade de conseguir a verba através do orçamento oficial, já que os democratas agora em maioria não aprovam essa verba, né? Então, ele começou a especular a possibilidade de retirar dinheiro, alocar, né, transportar parte da verba do Departamento Militar para a construção do muro, enfim. E daí então começou uma campanha de tentar convencer a opinião pública de que ele precisa alocar essa verba. Isso porque uma pesquisa revelou que 53% das pessoas, dos americanos, culpam o Donald Trump pela paralisação e não os democratas, como ele fala veementemente, e também 46%, acho, não são favoráveis a declarar uma emergência nacional para a construção do muro. Então, ele está aí numa campanha de opinião pública, né, de tentar reverter a opinião pública no sentido de ganhar apoio para a ideia de alocar esse recurso e poder, enfim, chegar num acordo para terminar a paralisação. Aproveitou os 10 minutos de ontem, reforçando que a entrada do México funciona como uma entrada de drogas nos Estados Unidos e que o país tem vivido a maior crise de opioide dos últimos tempos, o que é verdade, e que essa crise se deveria exatamente à falta de segurança na fronteira do México. Porém, Didi, o negócio não ficou muito bom para o Trump ontem, porque até os comentaristas da Fox, que a rede Fox não costuma contrariar as informações e os dados do que o Donald Trump sempre apresenta, mas até os comentaristas da Fox contrariaram as informações e os dados do discurso do Donald Trump ontem. Assim que terminou o discurso, os comentaristas fizeram o que eles chamam de fact-check, que é checar os fatos, ou seja, esclarecer o que realmente é verdade ou não, a exatidão, né, das informações contidas no depoimento do Donald Trump. Em relação à entrada de drogas, por exemplo, da crise de opioide, os próprios comentaristas da Fox, por que eu falo os comentaristas da Fox? Porque
quando são outras mídias que criticam, então essa crítica é recebida como sendo tendenciosa, porque as outras mídias não seriam favoráveis ou fazem uma oposição aberta ao Donald Trump. Quando as críticas vêm da própria Fox, então ela ganha um peso maior, porque eles sempre estiveram a favor. Eles sempre estão a favor do Trump e eles quase nunca contrariam o Trump, mas nesse caso foi diferente. Por exemplo, no fato em que fala que mais de 260 mil imigrantes foram detidos com antecedentes criminais, o comentarista da Fox fez questão de esclarecer que não é bem assim e que a quantidade de pessoas detidas, né, de imigrantes detidos com antecedentes criminais, era bem menor do que a que o Trump falou. Em relação à crise de opioide, da entrada de drogas pela fronteira, também o comentarista fez questão de deixar claro que 95% das drogas que entram nos Estados Unidos vêm ou de barco ou de avião e que não entram pela fronteira, que não são atravessados pelos imigrantes que vêm pela fronteira. Ou seja, o muro não tem esse poder de segurar essa droga que entra, né? Exatamente. O que eles querem dizer exatamente aliás, o Trump Wall, né? O Trump Wall, que a culpa da crise da opioide não é o fato de não haver muro, porque a droga entra aqui pelas entradas formais, né? Claro que disfarçadas, óbvio, a gente sabe disso, mas que entram pelos formal ports, que eles chamam, que são as entradas formais, que são aeroportos e portos navais. E também teve outros fatos aí que eles fizeram questão de esclarecer que não eram bem assim como o Trump estavam falando. E isso, vindo de comentaristas da Fox, como eu já falei, tem um peso extra. Então, o Donald Trump, resumindo, não conseguiu 100% o intento dele de convencer a população americana da necessidade de declaração dessa crise emergencial, ou crise humanitária, como ele chamou no discurso, para poder alocar outros recursos para a construção do muro. E os democratas também foram inteligentes, claro, eles que fazem oposição agora mais ferrenha ao governo Trump, que tem maioria no Congresso, foram inteligentes e requisitaram de todas as redes de TV o mesmo tempo de exposição depois do Trump. Então, tiveram o mesmo espaço que o Donald Trump para rebater as informações do Trump, fizeram mais ou menos um fact-check igual ao comentarista da Fox, né? Eles fizeram um fact-check, quer dizer, checaram os fatos, mais ou menos no mesmo sentido, e acusaram o Trump de usar desinformação e malícia no debate sobre o muro para tentar reverter a opinião pública, né? Então tiveram aí no final, a palavra final, a Nancy Pelosi, que agora é líder da maioria na Câmara, no Congresso, na Câmara, e o Chuck Schumer, que é o líder da minoria no Senado, já que os democratas são minoria no Senado. Então eles falaram depois do Trump, fizeram uma checagem de fatos, também falaram a mesma coisa, que as drogas não entram pela fronteira. Deixaram claro também que a maioria dos imigrantes que eles falam que foram detidos com antecedentes criminais, que esses antecedentes criminais são dados do próprio Departamento de Border Patrol, né, da Patrulha Fronteiriça, do próprio Departamento de Imigração e do ICE. Esses são dados deles, dados oficiais do próprio governo, que esses antecedentes criminais que são citados, na maioria dos casos, se referem a pessoas que já foram detidas e deportadas antes, mas não crimes graves como crime contra a pessoa, assassinato ou roubo. E a outra coisa também que o comentarista deixou claro é a quantidade de crimes por cada imigrante, que seria de 1 entre 43, se eu não me engano, mas a quantidade de crime entre americanos é de 1 em cada 12. Então, assim, ele fez essa comparação aí de que os números são a favor do discurso dele, né? Que os números não estão a favor, né? Ele bota os números a favor dele, né? E aumentam. Na verdade, ele fala os números, mas ele tenta colocar de uma maneira que pareça que favoreça ele, né?
E aí, o que aconteceu ontem é que teve aí esse fact-check depois, e ainda não se sabe qual é o efeito de fato desse discurso dele, não há nenhuma pesquisa falando o que os americanos acharam ou não, né? No decorrer do dia de hoje deve ter uma repercussão aí do que os americanos acreditaram ou não no discurso dele, mas, por enquanto, parece que o intento dele não foi 100% bem sucedido. E isso quer dizer que a novela da paralisação deve continuar. E vamos esperar a repercussão do próprio Trump, né? Em relação à imprensa. Que foi isso, que foi aquilo. Vamos ver o que ele vai dizer. Vamos ver aí. Não tem muito o que falar, até porque como se esperava-se que ele falasse coisa diferente, ele não falou nada diferente. O discurso dele foi somente reforçando e repetindo o que ele já vem falando nas últimas 2 semanas. Os democratas devem aprovar essa semana mais 2 leis na tentativa, são leis em separados, para departamentos separados, na tentativa de ir acabando com a paralisação aos poucos, por departamento, entendeu? Mas o Donald Trump também fala que não deve aprovar, que vai vetar, como já vetou 2 semana passada, mas que vai vetar os próximos projetos na tentativa de aprovar o orçamento, né, os próximos orçamentos, que ele já deixou bem claro que ele não vai aprovar nenhum orçamento se não conseguir a verba para o muro. Então, agora está aí esse cabo de guerra entre republicanos e democratas, e a paralisação continua por enquanto. A novela continua, gente. 11 horas mais 2 minutos. Você virou as folhas aí, isso quer dizer que... Que tem uma. Tem uma? Mais uma, claro. Aquela? Essa é muito esquisita, gente. Então posso colocá-la como fofa? Não, essa não é fofa, essa é esquisita. Esquisita? Muito esquisita, gente. Eu nunca vi isso na minha vida, mas como diz o Roger, não há o que não haja, Didi. Olha só, gente, se você está no nosso live, olha que imagem estranha essa aí. Imagina você, porque agora todos quase todas as residências têm essa campainha com câmera, né? Que a Amazon muito sabiamente comprou, né? Que é a Ring. Uma campainha que se popularizou, e agora a gente pode aí flagrar essas cenas estranhas na porta da nossa casa. E olha aí, essa mulher ou essa família da Califórnia flagrou aí esse jovem lambendo a campainha, Didi. Que maravilha, hein? Gente, o que passa na cabeça dessa pessoa, me fala, eu não consigo entender. Que tara é essa? Uma tara pela campainha. O repórter policial fala que ele estava se aliviando, mas deixa entender que ele estava urinando no local, né? Que ele estaria ali urinando. Então, enfim, não sei. Fazendo a demarcação do território. Talvez. É um cachorrão, Vai ver que é uma reencarnação de algum cachorro, estava ali se aliviando, urinando na parede, e tem essa tara aí por campainha, porque foi flagrado lambendo a campainha, e claro que uma cena creepy dessa chamou a atenção e ocupou as redes sociais, Didi. O que dizer de uma pessoa dessa? Internar, né? Não tem jeito, isso aí certamente descobrir onde mora esse jovem e internar. O proprietário da casa, o David Dunga, falou que, claro, ficou assustado com a cena, mas viram depois que ele não tinha nenhuma arma, né? Que só, quer dizer, meio que entenderam que se tratava apenas de uma pessoa com uma certa perturbação mental, porque essa pessoa não pode ser normal. A arma dele aliás, o tesão dele é dar uma lambida em qualquer lugar aí, especialmente numa campainha. Isso aconteceu às 5 horas da manhã em uma cidade da Califórnia, a pequena Salinas. E o homem foi identificado como Roberto Daniel Arroio. Se não tivesse esse Arroio no fim, você ia pensar que era brasileiro. Eu sei disso. Porque eu também pensei ao ver o nome da figura, mas não é brasileiro. Certamente é um latino. Essa cidade é uma cidade que tem a maioria da população latina. Então tá aí. Claro que no final a família declarou que riu muito da situação, ninguém ficou ferido ou machucado, ele não danificou nada, parece somente uma pessoa que... Devido a não causar nenhum problema, eu acho que pode ser uma notícia fofa.
Notícia fofa, não sei, porque eu acho que ele estava sob influência de alguma substância, né? Porque ninguém faz isso estando no seu juízo normal. Então, tá aí com essa notícia estranha, creepy, mas no final engraçada, que a gente encerra hoje o Gazeta Geral. Não deixando de falar da YouSend. Aliás, você que mora aí na Califórnia também, tá? Se quiser enviar dinheiro para o Brasil, a YouSend funciona em todo mundo, nos Estados Unidos inteiro, também do Brasil para os Estados Unidos. Se você está aí, quer mandar dinheiro para cá, ou está morando aqui e ainda precisa trazer verba, né, ou dinheiro lá do Brasil para algum investimento, enfim, pode fazer através da YouSend. Hoje a cotação do dólar dos Estados Unidos para o Brasil, deixando claro, né, é R$ 3,63. E de lá para cá se você usar o código Gazeta para ter desconto, pode ter desconto de R$ 4,99 na taxa. Não sei a cotação de hoje. Mas no aplicativo é rapidinho você saber do disso. Brasil para cá, mas é super fácil, você baixa o aplicativo, rápido, prático, seguro, é 2 cliques e lá você opta se você quer dinheiro dos Estados Unidos para o Brasil ou do Brasil para os Estados Unidos, e aí aparece a cotação do dia antes mesmo de você mandar. Claro, mas você nem precisa ir em outro lugar porque essa é a melhor cotação. Lembrando que colocando o promo code Gazeta, você não recebe R$ 4,99 de desconto, economiza, na taxa de remessa. Economiza aí um bom dinheiro. Então tá, por hoje é só, a gente volta amanhã, quinta-feira, com notícia de cinema, amanhã tem entrevista também, entrevista de estrela aqui da Broadway. Que bom. E quem é uma será? brasileira. Brasileira? Qual o nome dela? Marina. Uma brasileira que está fazendo maior sucesso aí no musical que já esteve na Broadway, que está agora em Miami, um musical sobre a Gloria Estefan. Maravilha, hein, Marina? Parabéns, hein? Ela vai estar aqui para dar entrevista pra gente. Tchauzinho. Tchau. Bye, bye. A Rádio Gazeta News USA apresentou, com Vani Ramos, Gazeta Geral. Um oferecimento especial de YouSend, o seu app de remessas para o Brasil e o mundo. Baixe no seu iPhone ou Android. YouSend é o app de remessas para envios de dinheiro ao Brasil. Baixe agora mesmo o app YouSend no seu celular e faça sua remessa com a melhor taxa do mercado. Com YouSend, você tem transparência, segurança e rapidez nas suas transferências internacionais. YouSend. Send money worldwide.